As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências. Eu sou Yuri Campos e o tema da nossa conversa de hoje é sobre Web3, mais especificamente sobre o uso de NFTs por marcas, e a gente vai falar um pouquinho também sobre DAOs. Agora, se você não está familiarizado ainda com esses conceitos, calma que eu te explico aqui rapidinho antes da gente começar. A Web3 é uma proposta de evolução da internet tal qual a gente conhece hoje, ou seja, uma internet centralizada em grandes plataformas digitais, como, por exemplo, o Facebook, Uber, e provavelmente a plataforma por onde você está ouvindo essa conversa também, onde a gente não tem nenhum controle sobre os nossos dados e sequer sabemos como funcionam os seus algoritmos. A proposta da Web3, então, é descentralizar esse poder das plataformas e devolver o controle para os usuários. E isso só é permitido pela tecnologia blockchain, que garante segurança, rastreabilidade e transparência nas transações digitais. A gente falou bastante disso e de forma muito didática no episódio 2. Então já bota aí na fila para escutar se você quiser aprofundar um pouco mais nesse assunto. Também a partir do blockchain surgem os NFTs, tokens não fungíveis, que funcionam como um certificado de propriedade digital e que tem sido utilizado por algumas marcas para criar e engajar comunidades online. Já as DAOs, organizações autônomas descentralizadas, são instituições com regras codificadas na blockchain, o que facilita, por sua vez, a governança, ou seja, a tomada de decisão por parte de seus integrantes. Bom, feito esse pequeno resumo teórico, a gente vai entender agora como funciona isso tudo na prática com o Pedro Cardoso, diretor de Marketing Digital e Inovação da Reserva, marca de moda carioca e uma das primeiras a experimentar iniciativas concretas na Web3, e membro da Alma DAO, uma investment DAO que tem o propósito de acelerar a adoção de soluções e democratização da Web3. Mas antes da gente começar, um pedido rápido para você, não deixe de seguir ou favoritar esse podcast no seu streaming preferido para ficar por dentro de todos os novos episódios, e ajuda muito se puder avaliar com 5 estrelas ou dar um like onde você estiver ouvindo para que esse conteúdo possa chegar a cada vez mais pessoas. Agora sim, Pedro, tudo bem? Muito obrigado por bater esse papo com a gente. E aí, Yuri, tudo bem? Prazer estar aqui na Casa Firjan, Lab de Tendências, maravilhoso. Obrigado pelo convite. Valeu, Pedro. Cara, eu queria começar então te pedindo para falar um pouquinho sobre como que foi o processo de entrada da reserva na Web3. Talvez se você quiser brevemente falar o que é a reserva, caso alguém esteja ouvindo e ainda não conheça, né? E que iniciativas também que vocês estão desenvolvendo até agora nesse sentido. Legal, maravilhoso. Bom, a reserva é uma marca carioca, né? Com 15 anos de existência e a gente, no último ano, criou um núcleo aqui dentro chamado Reserva X, né? Para ajudar a organizar e implementar as inovações e as oportunidades que a gente identificasse no ecossistema de Web3, né? E aí, explicando um pouquinho o que a gente enxerga, né, como Web3 ou essa terceira onda da internet, né, Yuri? A gente entende aquela primeira onda lá da internet de 1994, 95, né? Uma internet mais estática, em que basicamente se dava acesso à informação para as pessoas, né? Através de buscadores, páginas de jornais, etc. A Web 2, que foi aquela segunda onda, já em 2002, 2003, com plataformas, com streaming, com redes sociais, né, onde as pessoas passaram a emitir opiniões, né, e passaram a virar verdadeiros canais de mídia, tirando um pouquinho ou bastante, a hegemonia, né, de grandes conglomerados de mídia que passaram a competir com as pessoas físicas e com organizações menores, né, o que foi legal, foi uma democratização da opinião e da informação. E essa terceira onda que a gente está começando a viver, que na nossa leitura, aí já falando um pouquinho da nossa leitura aqui pela reserva, ela democratizará a troca de valores, produtos e serviços, né? Ou ativos, sem precisar de um intermediador bancário, né? Ou pelo menos um intermediador hegemônico, como um banco, tá certo? Então essa foi assim a nossa leitura do que a blockchain, principalmente o advento das blockchains, pode fazer nessa terceira onda de
da internet. Legal. E aí, dentro disso, o que vocês estão desenvolvendo de iniciativas? Bom, aí a gente, dando mais uma leiturinha aqui, né? A gente entendeu que existem duas revoluções ou evoluções acontecendo paralelas, né? Uma evolução gráfica e tecnológica, né? Ligada principalmente a games, plataformas, que sempre existiu, né? Os games cada vez melhores, as realidades virtuais, a realidade aumentada, as placas de vídeo, toda a computação gráfica que sempre seguiu evoluindo e vai continuar evoluindo, né? E de outro lado, paralelo a isso e cada vez mais se tocando com essa primeira, uma revolução de descentralização financeira, que tem um pouquinho a ver com o que eu falei antes aqui, né? Ou seja, você poder fazer trocas de ativos, de certificados, de produtos e serviços via uma rede certificadora disso, que é uma blockchain, né? Uhum. Essa fusão, essa interseção entre essas duas coisas, né, gerando esses metaversos em que você pode transacionar coisas, levar valores do mundo real para esses metaversos, né, essas plataformas de realidade virtual, são o que a gente entendeu como Web3. Bom, então a reserva sempre teve um lado muito forte de inovação e testagem, né, de novas tecnologias, novas formas de comunicação e de se fazer negócio, né? E no ano passado, para a gente ficou assim evidente o ponto de inflexão, o ponto de mudança em que a gente se encontrava em relação ao avanço dessas tecnologias, né? E que não dava para a gente tratar isso como um futuro muito distante, que isso estava acontecendo e sendo construído agora, né? E a tokenização, especificamente, falando em tokenização, NFT, que é uma das aplicações mais evidentes da blockchain, é uma revolução que está entrando em todas as indústrias, né? A indústria financeira, a indústria da moda, artes, qualquer coisa ligada à propriedade intelectual, imobiliário, varejo, terceiro setor, até a forma como a gente vota e como a gente se organiza enquanto sociedade, ela pode passar e certamente será regida por blockchains e tokenização, né? Então, quando a gente percebeu isso, Yuri, mais ou menos assim no ano passado, falou, pô, a gente tem que se organizar e começar a trabalhar, botar o pezinho nessa água e entender como é que isso funciona, né, pra gente. Daí veio a ideia de fazer um NFT. Né? Vamos montar um NFT. Esse NFT será um certificado que dará acesso a benefícios, produtos, enfim, destrava uma série de benefícios e um relacionamento diferente entre a reserva e os clientes, ou detentores desses NFTs. E assim... Vocês lançaram quando os NFTs? A gente lançou em abril desse ano, né? Organizamos, muito antes, a gente começou, de novo, finalzinho do ano passado, a gente começou a organizar, né, o que seria lançado em abril desse ano. Então a gente fazer a artezinha ali, o NFT, o card, né, que se vê, aquilo ali eu diria até que é um pequeno pedaço do trabalho, né? Não foi do nada, né? Tem todo um trabalho de envolvimento, de engajamento da comunidade por trás antes de lançar, né? Antes de experimentar, botar o pezinho, como você falou, na Web3. Exatamente. A gente primeiro abriu um canal no Discord, né? Que é praticamente, assim, eu diria que é a plataforma principal onde hoje se dá a cena de discussões e democratização de Web3, etc. Então a gente abriu um canal no Discord, começou a conversar e entender, anunciou que queríamos lançar um NFT e começamos a convidar as pessoas para entrarem no Discord e entrar nessa discussão conosco, né? O Discord nosso atingiu cerca de 6.000 pessoas, a gente tem 6.000 pessoas ali dentro, 6.500 pessoas mais ou menos, e começamos a debater, né, com a turma, entender o que seria um caminho, e fomos trabalhando e até chegarmos a um modelo, né, que nos pareceu bom para lançarmos e oferecer ao público, que foi feito e foi lançado em abril, né? A gente vendeu ali... Que foram os Pistol Birds, né? Os Pistol Birds. Explica um pouquinho os Pistol Birds. Por que esse nome? O que são esses Pistol Birds? Legal. Os Pistol Birds, assim, primeiro, eles têm um visual, né, do nosso pica-pau,
nosso logo do Pica-Pau, Uhum. que a maioria aí conheça, só que ele tem um visual invocado, né? Um visual metaverso, um visual 3D, é uma animação, né? Um Pica-Pau remodelado em 3D com skins, né? Com peles diferentes, tá? Uhum. E ele se movimenta, né? Ele tem trejeitos, tem uma linguagem corporal ali meio invocada, tá certo? E aí Uhum. ficou o Pistol Bird, foi o Rony, né, o nosso CEO, que batizou ele de Pistol Bird. E ele traz alguns benefícios, né? Ele libera para os seus detentores o direito a você resgatar um hoodie, né, que é um casaco de moletom exclusivo que só quem é detentor de Pistol Bird tem. Ele libera acesso a descontos, ele libera acesso a um curso chamado Curso de Propósito nosso, que é um curso fechado, Uhum. 30 horas com o Rony. Libera acesso à X-Collection, que é um pedaço, um site apartado, né, com produtos separados e com descontos na reserva, enfim, entre outros E benefícios. qual foi a reação do público quando vocês lançaram? Ele esgotou rápido? Teve muita procura? Esgotou bem rápido. A gente lançou meia-noite do dia 7 de abril e às 2 da manhã já tinha vendido metade e o resto foi vendido até o meio-dia. Então a gente, né, praticamente esgotou. E são itens limitados, né? Baseado na lógica da escassez mesmo, até porque para poder atribuir esses benefícios a cada Pistol Birds, você realmente tem que ter um número limitado de detentores. Isso foi um ponto super importante ali na decisão de montagem do projeto, né? A gente via projetos lá fora um tanto quanto gananciosos, né? No sentido de fazer tiragens muito altas e tal, né? Levantar dinheiro, aquelas coisas. E a gente decidiu bem no início, né, Yuri, que não para nós não faria sentido, não era ali por ganhar dinheiro, né? E continua sendo genuinamente por aprender e as melhores coisas que a gente pode aprender nessa nova onda da internet. Então a gente fez um supply bem menor, bem pequeno, até para os padrões da reserva. Pra você ter ideia, hoje a gente tem uma base de clientes cadastradas de mais de 600 mil clientes. E a gente fez uma tiragem, né, o chamado supply, de menos de 500 NFTs. Então eu diria que foi um supply assim, relativamente pequeno, mas bem dimensionado pro que a gente queria e até pro mercado brasileiro, acredito. E Pedro, como é que se faz a gestão dessa comunidade uma vez lançados os NFTs? Porque, por exemplo, você disse aí que tem alguns benefícios atrelados aí, vamos supor esse caso que você citou do curso de propósito. A pessoa comprou o NFT, fez o curso de propósito e depois, qual é o valor que esse NFT tem depois de ela já ter usufruído do benefício que tinha atrelado a esse determinado NFT? Como é que vocês fazem a gestão da comunidade para manter a comunidade ali engajada, interessada? Boa, excelente pergunta. Tem alguns pontos aí, né? Primeiro, assim, a gente vai liberando os benefícios ao longo do tempo, né? E o NFT troca de mão. Então, por exemplo, alguns benefícios, como o HUD, a gente chama de benefício one time only, né? Um benefício que se resgatou, não se... se eu revender para você o NFT, aquele benefício especificamente, ele não é certo, novamente resgatável por você. Outros benefícios, né, como descontos, o curso de propósito, entre outros, eles passam, né, para o segundo comprador, né? Então são benefícios que a gente chama de ongoing. Então isso garante pelo menos algum valor ao NFT ao longo do tempo. Agora, uma segunda parte dessa resposta é o seguinte: como eu falei no início, tem uma comunidade junto conosco, né? Então a gente faz encontros com eles quinzenais. Recentemente a gente tem feito assim, encontros bem frequentes e até alguns presenciais, né? Quem está no Rio encontra com a gente na nossa sede, a gente pede uma pizza e troca muita ideia. Teve essa semana em que a gente discute... São quase sócios da empresa. Pois são assim, pessoas que estão conosco definindo e debatendo os rumos do projeto da comunidade, né? Isso é essencial, cara, essencial, porque ali a gente discute como é que a gente faz para a comunidade, esse NFT, esse projeto, ter longevidade, ter atratividade e fazer sentido para ambos, né? Para a marca e para os detentores. Então é literalmente um ganha-ganha. E não tem resposta fácil, né? A gente vai descobrindo esse caminho junto. E isso é o mais bacana. Assim, eu tô adorando esse processo, né? Eles também, acredito que também, tem sido muito proveitoso.
E esses encontros a gente vai debatendo, vamos fazer isso, vamos fazer uma lógica de staking, vamos fazer uma lógica de liberar a loja do holder para os holders terem alguma participação. Então a gente vai discutindo todas as... Explica aí lógica de staking. A lógica de staking é quando você dá algum tipo de remuneração, não necessariamente financeira, tá? Mas pode ser um utility token, pode ser alguma experiência, pode ser um produto, pode ser qualquer coisa, né? Quando você premia o detentor por segurar aquele benefício, né? Então, mimificando aqui com o mercado de capitais, é como se você tivesse uma ação de uma empresa e eu, empresa, virasse para você, Yuri, e fala, Yuri, olha só, se você carregar essa ação e você não vender essa ação durante um ano, né, você tem esse prêmio extra em relação àquela pessoa que não quer se comprometer comigo no longo prazo. Então a gente começa a discutir esse tipo de coisa, tá? Legal. E eu acho que o mais importante, o mais rico de tudo, a gente falou um pouquinho do tempo, né, de criação e montagem antes do lançamento, né, aqueles 5, 6 meses que a gente comentou. Tem um trabalho duro que vem depois do lançamento, né, que é quando tudo começa, na verdade. Que é essa discussão com a comunidade, você realmente está aberto, né? Volta e meia, vem algumas empresas conversar com a gente, né? Putz, viu o case de vocês, muito legal, como é que a gente faz, como é que não faz, lições aprendidas. E aí eu tenho colocado muito isso, né? Essa disposição e capacidade da empresa em estar aberta a ouvir e implementar muitas das coisas que a comunidade vai trazer. Que não é fácil, né? Não é fácil você estar realmente aberto a isso. Existem questões de compliance, governança, enfim, uma série de deveres que as empresas às vezes não podem atender aos desejos da galera. Cara, aí Pedro, acho que assim, é bem legal, você estava falando, me veio uma dúvida aqui na cabeça, porque justamente a gente já citou a característica do blockchain de rastreabilidade, transparência. Então, esses NFTs eles estão sendo negociados, né? Depois os primeiros detentores já alguns fliparam, alguns venderam, né? Enfim, e isso vocês conseguem ter acesso a todas essas informações. Então, que tipo de dados que vocês estão conseguindo tirar de todo esse processo? Como é que vocês estão utilizando esses dados? Tem algum insight já legal que vocês conseguiram ter a partir desse movimento? Tem alguns dados interessantes, assim, um deles, por exemplo, a gente tem 498 NFTs em circulação desse primeiro drop, né, na mão de 322 pessoas, né, então são 322 donos, né, pessoas que estão nessa comunidade conosco. Ou seja, com essa conta que eu falei, você já entende aí que tem gente que tem mais de um NFT, né? Inclusive tem gente que tem 6 NFTs, porque a gente lançou 6 skins, né? 6 peles de Stillbirds, e tem gente que tem os 6, que são os collectors, né? Então essa galera tem alguns benefícios extras. Um dado interessante também, a região, né, de onde estão os detentores desses NFTs. Então aqui no Brasil mais ou menos são 75% da nossa comunidade, muito concentrada em Rio, São Paulo, Minas. Os outros 25% distribuídos em Portugal, Estados Unidos, Austrália e Inglaterra, basicamente isso. Então são alguns dos dados assim, que a gente tem, entre outras coisas que aí a gente vai também consultando a comunidade, né? E a comunidade vai trazendo e respondendo na medida do possível, até porque há uma questão ligada ao Web3 que é o teu ID, né? Essencialmente a tua wallet, né? A tua carteira. Né? E há uma relação grande com o anonimato, né? Um usuário de NFT, ao contrário de uma compra, por exemplo, no meu site, em que o Yuri precisa... Cheio de cookies e tudo mais. Se você vai fazer uma compra no site da reserva ou em qualquer site, você tem que colocar o seu endereço, seu CPF, né, e alguns outros dados. Na compra do NFT, você não precisa colocar dado nenhum, né? Essencialmente, você tem uma wallet com o dinheiro e você comprou, transferiu o NFT para a tua wallet, e a partir dali é só o que você precisa para você destravar os benefícios, né? Você conectar a tua wallet ali no site ou no espaço que a gente estiver dando benefício, a gente verifica se você tem o NFT na carteira e pronto, né? Então, a aquisição de dados, ela tem aí também algumas pequenas barreiras de anonimato. Esse é um outro desafio muito interessante, né? Porque
por exemplo, você falou aí das wallets, as carteiras digitais por onde você consegue armazenar suas criptomoedas, seus NFTs. Isso é uma coisa muito nichada ainda, né? E a própria divisão da reserva, a reserva X, que você também já citou no início, que vocês lançaram, ela tem esse objetivo de educar as pessoas a entenderem como que se faz esse processo. Eu acompanhei o conteúdo que vocês estavam criando nesse início e realmente era muito didático. Como criar uma wallet, como fazer uma compra. Então, assim, em linhas gerais, como é que foi esse processo? Vocês viram que a maioria das pessoas, normalmente, elas já tinham alguma educação nesse tipo de iniciativa, ou vocês conseguiram educar muitas pessoas que nunca tinham tido sequer nenhuma criptomoeda, mas foram lá e entenderam como se fazia para criar uma wallet e compraram a partir disso os NFTs da reserva porque já eram fãs da marca? Foi uma preocupação nossa essa, Yuri. A gente entendia que muito mais do que vender o projeto, o NFT, a gente precisava ensinar as pessoas sobre isso. E a gente abriu também, além do Discord, né? O Discord é para quem já entendia um pouquinho, né? Pessoa que já tem o wallet, já está um pouquinho enturmado nesse mundo. Para quem não estava, a gente criou um perfil no Instagram, né? Então, tá lá até hoje, né? Tá, funcionando e com atualizações, chamado Use Reserva X. Legal. Vou colocar aqui no descritivo para quem está ouvindo depois poder acessar. Maravilha. E ali você tem a gente traz muito conteúdo, né? E traz, assim, um esquema fácil e gostoso de você consumir o conteúdo. São pequenas pílulas de conteúdo, né? Por exemplo, o que são DAOs, o que são, né, o que é o Mint, né? Então você vai dando acesso à terminologia, explicando de forma muito fácil e rápida o que são tantos termos, as expressões, enfim, cada fase desse processo. Agora, você falou uma outra coisa. Realmente ainda não é muito amigável, né? Você abrir uma wallet, transfere Ether para lá ou qualquer outra moeda, faz aquisição, então não é um processo... Ether é o criptoativo da rede Ethereum, que é a blockchain por onde vocês criaram os NFTs da reserva, né? Exatamente, poderia ter sido outra, no caso a gente optou pela rede Ethereum, mas não é um processo muito amigável, eu reconheço, né? E esse é um desafio, né? Um desafio, inclusive um convite a quem estiver nos ouvindo e se interesse por tecnologia. Tem uma oportunidade, Yuri, gigantesca. A gente conversou aquele dia pessoalmente sobre isso, né? Tem uma oportunidade gigantesca em quem quiser trabalhar em cima de blockchains no sentido de melhorar a usabilidade, a experiência, a parte de segurança também. Enfim, tem muita oportunidade. E a certeza que eu tenho é a seguinte: isso vai evoluir, vai ser mais fácil, né? Quando a gente olha para um futuro de 5, 10 anos, eu tenho certeza que a gente vai estar vivendo uma sociedade em que não vai se criar nada ou muito pouca coisa que não passe por blockchain e por token. Uhum. Então, vai ser muito natural, como hoje é muito natural a gente ter, por exemplo, uma Google Agenda ou tudo que você cria um negócio e você já pensa em ter o perfil do Instagram, pensa em ter o site, pensa em ter eventualmente um canal. Vai ser a mesma coisa, né? A gente já vai criar as coisas com as lógicas de integração com blockchains e tokens e etc. Então vai ser muito natural isso em alguns anos. A gente ainda está vivendo a infância, né, desse negócio, e por conta disso ainda é muito pouco amigável. E, ao mesmo tempo, tem muita oportunidade para quem quiser entrar. Legal. Ou seja, quanto mais cedo as pessoas entrarem e começarem a entender sobre todas essas dinâmicas, melhor, né? Melhor para essas pessoas. Sem dúvida. E além da wallet, a gente já falou que precisa ter uma wallet. Além disso, o que precisa para comprar um NFT da reserva? Como é que faz? Se eu quero sair daqui dessa nossa conversa e comprar o meu NFT da reserva. Você precisa ter uma wallet com Ether, que é a moeda que a gente usa, né? E para você ter Ether, você precisa antes abrir uma conta numa corretora, né? Como, por exemplo, enfim, vou citar aqui, não é recomendação, mas poderia ser, por exemplo, mercado Bitcoin, né? Você abre uma conta no mercado Bitcoin, coloca alguns reais, né, no mercado Bitcoin, e ali você troca os seus reais por Ether, que é essa moeda. Feito isso, você transfere o seu Ether para a sua wallet, que é literalmente a sua carteira, que já é independente, né, do mercado Bitcoin, de qualquer coisa. Com essa carteira recheada com seus
novos Ether, você compra qualquer NFT de qualquer empresa, de qualquer lugar, tá? Então, essencialmente é isso, né? Mas esse processinho ainda tem que ficar um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais popular, um pouquinho mais amigável para ficar mais tranquilo a adoção. E aí os NFTs estão na OpenSea, né? Que é a maior marketplace de NFTs, ou tem em algum outro lugar também? Perfeito. Hoje, depois que eles foram lançados, né, no momento do lançamento, a gente cria um pequeno site, que é um The App, né, para a venda, para a criação original daquele NFT, tá? Que é o chamado processo de mint, ou a mintagem, como a gente em português fala. Depois, logo que você minta, né, ou quando você compra e cria o seu NFT, ele fica atrelado à sua carteira e visível numa plataforma como o OpenSea, né? Que, assim, mal comparando, é como se fosse uma Amazon, né? Um mercado livre dos NFTs, né? Em que o Yuri pode vender para o Pedro ou para qualquer um. Ele pode listar lá todos os seus NFTs e aproveitar para vender, comprar outros, enfim, uma plataforma de negociação. Perfeito. Pedro, acho que, cara, tá muito claro assim, essa parte dos NFTs da reserva, muito legal. Eu queria falar um pouquinho sobre DAO, então, porque você está envolvido também numa iniciativa de DAO, né, na Alma DAO. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre esse projeto, o que é, como funciona. Legal, beleza. Bom, vamos lá. Primeiro, o que é DAO, né? DAO são organizações autônomas e descentralizadas, né? Onde você não tem, por exemplo, um presidente, né, tomando uma decisão top-down. Você essencialmente tokeniza aquela DAO, né, você particiona aquela organização e as decisões são tomadas através de consenso, mediante voto, e esses votos estão correlacionados com enfim, por exemplo, com a quantidade de tokens que cada um tem, ou enfim, alguma outra regra que a DAO estabeleça. Então, essencialmente, é isso, né? E aí, voltando aqui ao que eu falei no início, lá na frente, eu acho que seria, assim, sensacional, você começa a pensar no exercício de futurologia aqui, as pessoas começarem a votar através de DAOs, né? Então você tem, por exemplo, já existem alguns projetos, né, de democracia consultiva, né, em que você tem, por exemplo, um deputado, né, que ele vai consultar a base dele, né, para saber como a base dele gostaria que ele votasse determinada matéria, né? Então, isso pode ser feito através de uma DAO, né? Ele pode consultar, fazer um mini plebiscito, né, perguntando, olha, tem essa matéria aqui, como é que você gostaria que eu votasse e te representasse? Então, assim, só para dar um exemplo prático de uma DAO. No nosso caso, na Alma DAO, são 28 pessoas, assim, uma turma fera, entusiastas de Web3, que se reuniram no iniciozinho desse ano, se conectaram ali pela reserva, estamos eu e o Rony, mas tem uma turma, assim, peso pesado, não vou nem citar nomes para não cometer injustiças, e ali, essencialmente, a gente discute, né, o futuro da Web3, como é que a gente pode conectar pessoas com ideias transformadoras e conectar, né, através de mentorias, conexões e, eventualmente, investimentos nessas iniciativas, né? Então, nesse sentido, é uma investment DAO, mas também com atividades de mentoria, de consultoria, de conexão, networking, e tem sido assim, cara, a geração de conteúdo, a troca de ideias que se tem ali é espetacular, é realmente uma coisa muito expansiva estar ali. Para você fazer parte de uma DAO, você tem que deter um determinado token que é relacionado a essa DAO. No caso, por exemplo, da Alma DAO, cada um desses participantes detém um token relativo à Alma DAO. É isso? Exatamente. Perfeito. E aí, a partir desses tokens, vocês vão tomando as decisões aí sobre os rumos, sobre os projetos que vocês querem se envolver e tudo mais. Exatamente. Legal. E aí, Pedro, já vou conectar isso então com um bloco que a gente tem aqui, que é o bloco de olho nos sinais. Uma das técnicas em estudos de futuro é o reconhecimento dos sinais de mudança, né? E a gente trabalha aqui no Lab de Tendências muito com estudos de futuro, a gente tem uma metodologia própria, inclusive, de estudos de futuros,
E uma das formas de fazer isso é analisando temas em destaque, olhando para eles, entendendo o contexto por trás e interpretando os possíveis desdobramentos que eles podem ter no mercado ou na sociedade de um modo geral. E aí, dito isso, eu separei 3 manchetes, então, e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre elas. Se você acha que elas configuram um sinal de mudança importante para o mercado brasileiro para os próximos anos e por quê. E aí eu já vou começar com uma manchete que é relacionada a DAO, pode ser? Claro. Bom, a manchete é uma da Decrypt, de abril, que fala: DAO apoia esforço de crowdfunding NFT para filme independente. O acordo é a primeira proposta on-chain de uma DAO para financiar um longa-metragem e verá um nonce NFT exibido na tela. Cara, isso é sensacional, né? A gente tem observado, e vai ser uma das coisas que a gente tem falado muito aqui, que é quando a indústria de propriedade intelectual, a indústria criativa, ela começa a tokenizar, né, suas obras, seu repertório, eventualmente fazer o fundraising para viabilizar um filme, um álbum, um show, através de DAOs e através de blockchain, né? Então, você deu um exemplo, mas você poderia ter outro, né? Por exemplo, um artista, um músico que quer gravar um CD ou fazer um show, e no caso do CD, olha eu aqui, o ato falho, né? Fazer um álbum. Quer gravar um álbum e ele precisa fazer levantar, né, verba para custear aquilo ali. Ele pode antecipar, né, tokenizar aquele álbum e antecipar os direitos de venda daquele álbum, daquelas músicas para sócios, né, através de uma DAO, por exemplo. Então, isso acho que assim, vai rolar direto. É o que a gente falou no início, né? O que na Web 2 foi com a informação, agora vai ser com negócios, com ativos entre as pessoas, com muito menos intermediação. Vai dinamizar a economia e o mundo de uma maneira sem precedente. Essa Nonce DAO tem até um case que eu acho muito interessante, que a gente chegou a citar no episódio 2, se não me engano, que eu já falei aqui sobre blockchain, que eles tomaram a decisão de dar um NFT para Bud Light, que é a marca de cerveja mais conhecida dos Estados Unidos, e em contrapartida, Bud Light tinha que fazer uma inserção desse NFT da Nonce DAO no comercial do Super Bowl, que é o espaço publicitário mais caro de toda a TV mundial, né? E eles fizeram isso, então é um case que eu acho sensacional, assim, nesse sentido. Espetacular. Eles são dos projetos, assim, realmente maravilhosos e a seguir e a se olhar em NFT. Legal. Bom, lembrando aqui que eu vou colocar todas as referências que a gente vai citando ao longo do episódio num link especial para quem quiser acompanhar depois, ler mais a fundo, então acessem esse link depois. A segunda manchete, Pedro, é uma matéria da Rolling Stone, de agosto. Miley Cyrus registra marcas de NFTs e prepara a entrada no metaverso. Miley Cyrus fez recentemente sua estreia no metaverso como avatar em Gucci Town, metaverso da marca de beleza Gucci, no Roblox. Legal, bom para ela, né? A gente tem olhado também as questões de metaverso, ainda com um pouquinho de timidez, né, de metaversos possíveis, Roblox, Sandbox. Legal. Mas a gente está olhando com curiosidade, com uma certa timidez em relação aos metaversos, já fuçando um pouquinho, da mesma maneira que a gente fez com os Pistol Birds, e aprendendo, consultando uma galera peso pesado, né, de games, metaversos e realidade aumentada, enfim. Estamos assim, honestamente, estamos aprendendo pra caramba, assim, o espírito é de aprendiz, sabe, Yuri? Boa, boa. E você tinha citado já no início, né, a importância dos games nesse ecossistema, e aí, enfim, acho que essa matéria também ela lembra a gente sobre isso, né, o Roblox que é um game, então muitas dessas iniciativas estão acontecendo nos games ainda, né, e já tendo uma grande repercussão. Total. Os games são a ponta, né, dos metaversos, é o que está trazendo essa nova geração toda vem de games, né, e a gamificação ela vai entrar em tudo, né, em todas essas nossas atividades, elas serão gamificadas. A usabilidade, né, dos sites, a experiência de compra, ela vai ser totalmente gamificada, não tem a menor dúvida disso, né, e a gente aqui na Reserva já tá tentando emular um pouquinho esses princípios nas nossas experiências digitais. Perfeito. A terceira manchete é da Forbes, de agosto,
fala: Instagram está entrando em NFTs meses depois da primeira falha. A desaceleração de valor dos tokens não impediu que as mídias sociais lançassem novos recursos e experimentassem com influenciadores, artistas e celebridades. Eu acho que assim, o Instagram ele tá se movimentando porque eles perceberam, né, que a verificação de NFTs, por exemplo, é uma das coisas importantes para os usuários, né? Então, muitas redes sociais vão começar a te abrir espaços ou te dar benefícios ou, enfim, ter uma relação com você mediante os NFTs que você tem, né? A gente até, como empresa, gostaria de ter Verify, né, o chamado a verificação ou não de um NFT conectado ao Instagram. Então, assim, tem muita coisa. Que o Twitter já tem, né? Desde janeiro. Exatamente. Exatamente. Né? O Twitter, nesse aspecto, ele se mexeu rapidamente. Você consegue ter perfis verificados, enfim, atrelar o OpenSea, entre outras coisas. E é curioso, né, cara? Porque a gente começa assim, dá para fazer muita coisa a partir dessa tecnologia disruptiva das blockchains, né? A gente ainda está tentando meio que adaptar um pouquinho as nossas lógicas de Web 2, as nossas lógicas de como o mundo funciona, só que o grande barato dessa história toda são as coisas que a gente não consegue enxergar, né? As coisas que vão ser realmente nativas de Web 3, porque hoje a gente ainda faz tentativas de adaptação de lógicas de Web 2 e de um mundo do mundo atual e do passado para a Web 3. E o interessante vai ser quando começarem a surgir negócios a partir da Web 3, literalmente. Pô, isso favorece também muito os criadores de conteúdo, né? Que podem ter facilidade para monetizar melhor os conteúdos, as artes, enfim, dentro dessas plataformas ainda da Web 2, né? Total. Isso é espetacular, isso é uma democratização, assim, para a economia criativa especificamente, né? De novo, músicos, cineastas, artistas plásticos, creators de todos os tipos, né? Que de certa maneira ficavam antes submetidos, né, ao olhar de algum tipo de, vou usar aqui um termo assim, de algum tipo de mecenas ou algum tipo de guardião, né, do investimento possível. Eles agora estão expostos e podendo literalmente transacionar, tokenizar suas obras e compartilhar com o público, né? Independente se o cara, ele agrada um determinado nicho, ele consegue acessar esse nicho e transacionar, né, sua obra, tokenizar sua obra com esse nicho, né? Então, assim, isso é muito poderoso quando você fala num mundo aí de 1, 2, 3 anos para frente. Perfeito. Pedro, a conversa está sensacional. Eu queria encaminhar agora para a nossa dica de ouro, que é o momento que eu peço para você suas considerações finais, sem antes deixar de agradecer, obviamente. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pelo papo incrível. E, enfim, suas dicas finais, assim, as considerações finais sobre o tema, que dica que você dá para quem quer entrar na Web3, para aquelas pequenas empresas especialmente, que muitas vezes não têm tantos recursos, e uma dica também de conteúdo, algum livro, documentário, podcast que você gostaria de citar para as pessoas que querem se aprofundar no tema. Bom, em termos de dicas de conteúdo, são duas que eu já dei aqui, né? Tem o podcast da AlmaDAO, aqui no Spotify. Assim, conteúdo de primeira, é quase um MBA em blockchain, DeFi, Web3. Então, assim, super vale a pena. Muito bom, eu recomendo também. Legal. E o Instagram, tanto da AlmaDAO quanto o da Reserva X, também tem pequenas pílulas de conteúdo. Então, esse tripé aí, o podcast da AlmaDAO e o Instagram, tanto da Alma quanto da Reserva X, eu acho que são boas entradas aí nesse mundo, que feitas de uma maneira leve e agradável. No mais é isso, assim, acho que tem muita oportunidade para todas as áreas. A tokenização e as blockchains vão entrar em todas as indústrias. Então, quem puder... Já estava conversando outro dia com advogados, né? Por exemplo, o meio jurídico, está todo mundo assim, estudando isso loucamente. Enfim, tem muita oportunidade mesmo. E te agradecer, Yuri, pelo espaço. A troca aí sempre boa contigo enfim, obrigado aí.
Maravilha, Pedro, muito obrigado a você também que está ouvindo até aqui. Se você tiver algum comentário, crítica ou sugestão de tema ou pessoas que você gostaria de ouvir no nosso podcast, manda um e-mail para casafirjan@firjan.com.br com o assunto podcast, a gente vai gostar muito de ouvir, ou qualquer coisa você pode dar um alô para a gente também no Instagram, o @casafirjan. Por fim, não deixe de seguir ou favoritar esse programa no seu agregador de podcast e compartilhar com seus amigos e amigas que podem se interessar pelo tema. Se tiver no Spotify, ajuda muito se der 5 estrelas pra gente, só se gostou da conversa. Se não, não precisa. E se postar no Instagram, como eu falei, marca no @casafirjan. Muito obrigado e até o próximo episódio.